Obrigado, doutora Camila. Eu convido agora o senhor Stoessel Chagas Nunes, do Sindipetro de Alagoas, Sergipe. Peço desculpa se eu não pronunciei o nome correto. Está dando tudo certo. Bom, eu queria saudar a todos e a todas e colocar aqui que eu sou funcionário da Petrobras desde 1987, técnico de operação, trabalhando no turno, numa quase refinaria, né, e consegui me aposentar agora em 2017. Sou um dos únicos que consegue se aposentar, porque a Petrobras perde muito pelo meio do caminho. E cada vez fica mais difícil pela situação de insegurança e desmonte que estão fazendo pela Petrobras. Bom, eu queria que vocês entendessem, porque eu tenho uma forma de chamar as letras pelo nome dela, então, quando eu chamar a letra da forma que eu chamo, entendam. Então, TST, para mim, é TCT. Então, aqui a gente está tratando da Remenerê. E, para a gente, Remenerê, para o trabalhador de base, a Remenerê, ela foi uma conquista. A gente tratar de adicionais, isso são direitos legais. Então, eles não entendem como é que essa discussão tão vultuosa passa por 10 anos para se discutir, se decidir algo que os trabalhadores acham que é tão simples. Né? Bom, a partir disso, eu mudei, porque eu tinha um pensamento de fazer uma intervenção, mas eu mudei depois da postura que foi colocada aqui pelos representantes da Petrobras. Realmente, eu fico envergonhado com a forma que é tratada a segurança dos trabalhadores, tá? Como a forma que é tratada pela Petrobras, as informações reais que são colocadas aqui. Então, os sindicatos, eles tiveram sempre a responsabilidade e acreditaram sempre nas negociações. E hoje eu entendi, compreendi por que é que não são feitas atas nas negociações com a Petrobras. Está claro por que não é feito. Porque é fácil depois você desmentir ou dizer que a situação era outra. Porque chegar aqui para dizer que o negociado era o que estava escrito ou o que foi tratado pela Petrobras. A Petrobras é famosa para a gente em descumprir acordo coletivo de trabalho. Agora vai ficar famosa para o TCT. A Petrobras, ela chegou ao ponto de tentar fraudar em 2014 um acordo coletivo que já estava assinado por uma das federações. E a gente teve que correr atrás e retornar, porque aqui são duas federações, Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP e a FUP, as duas juntas num objetivo só, que é a defesa dos trabalhadores hoje. Então, isso é importante ser colocado, e eu queria também relatar algumas situações que foram ditas aqui, que, me desculpe, ministros, mas às vezes me enoja, tá? Porque isso não é feito de graça. No início dos trabalhos foi dito aqui que, pelo desconhecimento, pelo Ives, doutor Ives Ganda, pelo desconhecimento da Corte, foi aberta essa condição da audiência pública. E a Petrobras está aproveitando esse desconhecimento e colocando coisas que não são reais. E eu acho que isso não é satisfatório, isso não é interessante. Porque quando é dito aqui que não se pode mentir, e diz que pela companheira, e com muito respeito, e diz que o lucro líquido da Transpetro é de 295 milhões, quase o preço das ações. É de 295, agora são milhões de dólares. Esse é o lucro líquido da Transpetro. Então, as coisas não são colocadas da forma correta. Quando é dito aqui que essas ações comprometem a vida da Petrobras, da Transpetro, quem compromete a vida é o próprio governo que está aqui, é a corrupção que reina lá dentro. Isso é que compromete o dia a dia da Petrobras. Não compromete a luta dos trabalhadores. E foi dito aqui pela companheira advogada do Sindipetro Alagoas Sergipe. Então, esses trabalhadores que aqui estão, esses representantes sindicais que aqui estão colocando a realidade. E lá no nosso Nordeste, a gente tem um ditado que diz assim: a palavra vale mais do que o que está escrito. Aqui é o inverso, muito inverso. Então, quando a gente vai para uma negociação, a gente acredita que o que é dito nas reuniões vão ser verdadeiros. Foi dito aqui também que o nível 460, foi tomado por base, era o nível médio
do crescimento de carreira. 460 é o nível topo. Eu aposentei depois de 30 anos no nível 452. Imagine como 460 vai ser o nível médio. E foi dito aqui pelo Agnelson, foi feito um PCAC para o trabalhador passar 35 anos dentro da empresa, não tem crescimento. Então, é interessante que a gente registre alguns pontos. Foi feito um terrorismo aqui na corte, tá? Dizendo que até chega-se ao ponto de retirar a cláusula negociada da conquista dos trabalhadores. Foi dito aqui. Foi dito aqui também que os sindicatos, e foi dito anteriormente o contrário por nós, que o sindicato nunca entrou com ações e nunca reclamou, os documentos estavam claros, através da BR Distribuidora, só que a BR Distribuidora não tem sindicato aqui. O sindicato da BR Distribuidora é o Sintramico. Aqui está a FUP, está a FNDP, está os sindicatos de petroleiros. E aí tem a Rode, Transpetro e a Petrobras. Mas a BR Distribuidora aqui não. Então, não se pode jogar na casa um sindicato que não participa dessa situação. E o acordo coletivo da BR é diferenciado da cláusula da RMNR, como foi colocada antes. Então, são coisas que, para mim, magoa. Minha avó dizia que quem paga errado paga duas vezes. A Petrobras não é coitadinha. E ela está pagando o preço de fazer errado, como está pagando o preço da corrupção, e quem está pagando somos nós. Não é a Petrobras, são os trabalhadores, são a classe trabalhadora. A outra coisa que eu digo, que foi dito aqui também, que se preocupa com a segurança, a Petrobras preocupada com a segurança, colocando metas aqui. Velho, é difícil da gente entender. Quando você diz que não vai orçar a condição de crescimento na Petrobras, dá uma palavra bonita, para o sistema atual, onde não investe nada na Petrobras, diminui totalmente o efetivo com o PIDV, como é que consegue ter segurança numa empresa daquela de grande risco? Estão aí os acidentes permanentes agora da empresa, e eles estão preocupados com segurança? Então, para tentar já ir concluindo, eu queria deixar claro que essa fórmula da RMNR, a aplicação dela pela Petrobras, inclusive eles colocam aqui, fazem até um desenho para o TST, de uma fórmula que está escrita, e antes um dos representantes da Petrobras diz que estava negociado que as vantagens estavam incluídas, e no acordo coletivo vantagens são os adicionais. Mas na fórmula que eles desenham, eles próprios, está lá vantagens mais adicionais, mas não é a mesma coisa? Deixou de ser? Na interpretação que é colocada. Então, eu acho que essa base que a gente está discutindo, essa é a nossa base real. Nós viemos aqui para dizer a verdade ao tribunal, e vamos sair daqui com a verdade. Mas não vamos admitir que sejam colocadas para a gente inverdades, e por trabalhadores da Petrobras, porque também são. Finalizando, eu queria dizer que a RMNR ela é tão má, ela é tão perversa, a fórmula aplicada, que ela dá uma pancada nos aposentados que ainda não foram tocados aqui. Tá? E esses aposentados, eles sofrem com a aplicação da RMNR nos seus salários, porque começaram a fazer reajuste salarial dentro da RMNR, onde os aposentados não têm direito. Os aposentáveis da Petrobras têm um problema seríssimo com a RMNR, porque nós passamos de 2007 a 2011 e não foi colocado para a Petros nenhum valor através da patrocinadora, estou correto? Então, todos esses problemas nós estamos acontecendo aqui. E isso não é dito pela empresa. Então, eu agradeço muito por essa possibilidade da gente vir. Tá? Foi a primeira vez que eu tive aqui. Espero que seja a última para tratar desse tipo de assunto. Mas eu quero deixar claro aqui uma coisa, eu acho que os ministros presentes hoje não eram de 95. Em 95 a gente estava. E a gente, na época que a gente colocou o cartão vermelho para o TST, e era uma política de privatização no país, não é diferente de agora com esse atual governo, nós trouxemos um jegue aqui para a porta, mas o jegue é o mais valoroso animal do nosso sertão. E nós temos muito respeito a ele. E nós queremos colocar aqui que nós temos uma tese, e essa tese corrobora com todo o que a Petrobras colocou, que é a tese do jegue de uma orelha só.
Ou seja, se o jegue tem 2 orelhas, e o animal, aquela orelha, ela gira quase 360 graus, e ele é um dos animais mais desconfiados que tem. Se ele com 2 orelhas são desconfiados, imagina a gente com a tese de 1 orelha só. Mas, mesmo assim, a gente acredita que a postura que foi dita aqui pelo ministro Agra, né? Alexandre, né? Que aqui o Ministério não vota pelo réu, pela postura que está sendo tomada, nós temos a certeza, pela postura da Petrobras, que nós sairemos vencedores e a categoria petroleira vai sair vencedora com essa ação. Obrigado, senhor Estrelson. Eu convido agora o senhor Jamison Gonçalves de Araújo, também pelo Sindipetro de Alagoas, Sergipe. Está presente? Não? Não veio? Ok. Senhor Leonardo de Souza Urpia, pela FUP. Está presente? Pois. Segura, né? Vou botar lá. Fica à sua vontade. Não, aqui. Pode botar aqui. Tá falando com você aqui. Tá. Segura. Beleza? Boa tarde, senhor ministro, senhora ministra, os colegas de trabalho que aqui estão. Sou Leonardo Urpia, diretor jurídico da Federação Única dos Petroleiros. Gostaria de trazer aqui, reforçar, né, enquanto o caráter da isonomia, que os companheiros que já me antecederam, simplesmente para que esta colenda corte tenha claro que os que me antecederam demonstraram com diversos exemplos que a ausência da isonomia está claramente demonstrada nos diversos exemplos de olerites, de contra-cheques e diferenciações entre diversas condições singulares de trabalho e de diversas condições de exercício de trabalhos em condições de periculosidade, de condições administrativas sem a presença de uma condição diferenciada. E isso está demonstrado nos exemplos que me antecederam, afastando claramente aqueles trabalhadores que fazem jus ao cômputo e ao adicional de periculosidade. Infelizmente, parece querer a minha querida empresa, através dos seus representantes, de que demonstrar e confundir o julgador, dando com uma mão e tirando com a outra, conforme foi apresentado ali no exemplo, em que um trabalhador executa atividade em uma área industrial, ele foi transferido para uma outra área administrativa e continuou recebendo o mesmo nível de remuneração, sem estar ali observada a periculosidade. Então, deu com uma mão a periculosidade, depois tirou com a outra, inserindo no complemento da RMNR. E é isto que a gente tenta demonstrar com os exemplos que foram apresentados. A empresa vem e apresenta, pela primeira vez, que quer anular a cláusula. Nunca o propôs.